quando você está numa liderança e você envolve as pessoas, é, esse é um grande problema da nossa sociedade hoje, é porque tudo é levado para uma coisa marqueteira e superficial, né? E a gente tem que estudar profundamente, se perguntar sobre aquilo. Por isso eu digo, pessoal, não acredite em tudo que vocês veem, não comprem curso de quem vende curso, né? Então, assim, porque senão fica uma coisa muito superficial. Agora, quando você vê. Por que as pessoas têm tanto respeito pelo professor? Porque o professor, ele nos guia. O líder, ele tem que trabalhar da mesma forma para um ambiente de cultura de inovação. Eu tenho que apresentar para o meu colaborador, que assim, estamos aqui para trabalhar sim, estamos aqui para ganhar dinheiro, para produzir, mas não é questão de você precisa criar um propósito e envolver, e somos uma família, mas sim, Nós somos seres humanos. qual é a sua importância nesse processo? Porque quando ele consegue entender a importância dele, mais uma vez, que ele faz parte, que ele colabora com aquilo ali, ele se sente importante, isso vale mais do que, às vezes, benefício, salário. Sim. Cara, por que eu vou sair daqui, aonde eu tô, que eu sou importante, que as pessoas respeitam o meu trabalho, para ir para outra empresa lá, do qual o pessoal vai me chicotear lá, não vai me tratar bem, não sou importante. Mas lá você ganha bônus. Lógico, o salário faz diferença. Eu sempre digo, há um equilíbrio, mas se for para ganhar 10, 20% a mais e não ser parte, não ser importante, né? Então, esse negócio do líder herói, de eu ser o cara que sei fazer tudo, Sabe tudo. que eu sei, isso não cabe mais num processo de inovação. Não O tem líder- fraquezas. Exatamente, o líder tem muita fraqueza, e para um ambiente colaborativo de inovação, você como liderança tem que ter a capacidade de guiar as pessoas, o líder de servir. E aí vem mais uma coisa que é problemática nos dias de hoje, é o pessoal que fala e não faz. Gente, e aí a neurociência explica isso também. As redes sociais hoje, elas evidenciaram isso ainda mais. Exatamente. Existe um neurônio chamado neurônio espelho, tá? Ele é um neurônio que ele nos traz a empatia, que faz a gente replicar gestos, né? Então, o neurônio espelho, ele nos dá a capacidade de, quando você vê uma pessoa machucada, doente, e você sente a dor pela pessoa, isso é o nosso neurônio espelho. Isso foi descoberto no começo da década de 90 por dois cientistas italianos, que eles estavam monitorando as áreas cerebrais dos macacos para ver a condição motora dos macacos. Então, eles queriam saber que área do cérebro acendia quando o macaco fazia um movimento. E aí eles estavam monitorando e eles viam que quando o macaco levantava a mão direita, acendia uma área do cérebro. Mas os outros macacos que não tinham levantado a mão direita, acendiam a mesma área do cérebro, porque eles estavam olhando o outro macaco com a mão direita levantada. Então, isso nos dá capacidade de empatia, né? Inclusive, os psicopatas, eles não têm essa capacidade, por isso que eles não sentem a dor do outro, Sentem dor do outro. né? Então, as pessoas tidas como, né, normais, né, saudáveis, elas sentem a dor do outro, e isso o neurônio espelho é uma dessas formas de ter essa capacidade. Quando a gente traz isso para a liderança, o que acontece? Eu, como líder, eu posso dizer várias coisas. Porque aqui nós respeitamos uns aos outros, porque aqui todo mundo tem que fazer, mesmo com a hierarquia, todo mundo tem que colocar a mão na massa, blá, blá, blá. Tá, mas na hora que sou eu semento numa sala isolada, eu não almoço com as pessoas, eu não tô no final de semana. Isso é legal, vamos todo mundo se dedicar ao final de semana, mas eu, como gestor, eu nunca apareço lá no final de semana. Isso não se sustenta por muito tempo. As pessoas, elas até podem colaborar durante um tempo em cima de palavras, mas elas vão colaborar por muito mais tempo em cima de atitudes, porque quando elas veem aquilo acontecendo, elas se sentem impactadas naquilo ali, elas sentem verdade, e isso traz para eles. Eu nunca mais vou me esquecer quem os senaianos que estão aqui, numa Olimpíada do Conhecimento, estamos com vários aqui, medalhistas aqui dentro, né? Tem gente chique aqui com a gente, acompanhando. Teve uma Olimpíada do Conhecimento em São Paulo. Eu acho que era uma nacional, 2013, 2012 foi o nacional. 2012, isso mesmo. E eu era solteiro na época, e eu tinha uma micareta para ir em Florianópolis, nunca mais vou me esquecer, era no dia 15 de novembro, no feriado do dia 15 de novembro, e eu ia com os meus amigos e tal,
E aí o pessoal me convocou e falou assim, ó, você vai ter que ir para São Paulo, porque você vai ter que expor lá numa mostra chamada Mostra Inova, na época. E aí eu fui pra lá, fui convocado pra ir e eu tava revoltadíssimo. Eu tava puto da cara, desculpa a palavra, eu tava mandando todo mundo me mandando foto, mandando mensagem lá da micareta. E eu cheguei 7 horas da manhã pra trabalhar. Quem eu vejo lá? O meu diretor da época, que é o Marco Seco, ele tava lá e ele tava carregando caixa, cara. Ele tava descarregando o carro, 7 horas da manhã, num domingo de feriado, trabalhando em São Paulo. Eu falei, cara, se ele tá aqui, É. aí eu devo estar aqui também. Um exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta. Então, o que as pessoas têm que entender, não adianta você falar, você tem que cumprir. Isso é em todas as convivências sociais. Não existe o eu profissional e o eu social. Não. Somos o mesmo ser humano que está dentro da corporação, ele está vivendo no casamento. Então, peraí, por que em casa eu tenho que dar o exemplo? Por que pro seu filho, né? Adianta pro seu filho você falar assim, não jogue lixo no chão, não faça isso, não faça aquilo. Joga. Come verduras, legumes e frutas enquanto você tá comendo lá um processado, um doce. É isso, gente. Criar um filho não é um processo de liderança, Né? não é um processo de atitude. Por que você dentro da corporação acha que vai ser diferente? E acha que você tem que ter privilégios diferentes? Então, se Tem você vaga nominal e... É isso, né? Quer um processo de cultura de inovação? Comece pela liderança. Só que assim, aonde você acha essa liderança com propósito? Aonde você acha uma liderança que acredita nas pessoas? Aí vem uma pergunta que a neurociência também nos responde. A pergunta é, por que algumas pessoas são altruístas e outras não? Vocês devem conhecer pessoas que ajudam as outras sem precisar de nada em troca, e outras pessoas não ajudam, são mais egoístas e... Vocês não conhecem? Só pensa no próprio umbigo. E é legal que já vem na cabeça as pessoas, né? Tem um monte. Infelizmente, tem mais que não ajudam do que as que Passou uma lista igual a ordem alfabética na cabeça da gente. com uma estrelinha vermelha do lado. Então, a gente tem essas pessoas, a gente fica sempre abismado, fala assim... Eu sempre me perguntei assim, cara, quem vai ser médico sem fronteira? É doideira. Quem tem... Porque assim, médico normalmente, principalmente no Brasil, tem uma condição de vida muito boa. Quem abre mão de tudo e vai pra um lugar ermo, longe, perigoso... Sabe assim, quem é a pessoa que vai ser policial e vai entrar dentro de uma guerra ou pelos outros? Qual é esse propósito? O que move essa pessoa? O que acontece? O que ela acredita? E aí eu comecei a estudar o que faziam pessoas serem altruístas e outras não. Então assim, primeiro, nós naturalmente somos altruístas, tá? Então a gente nasce altruísta. Quem é pai de família aqui sabe que vai comprar as coisas pro seu filho, estojo, lápis, caneta, aí ele volta da aula, você fala assim, cadê as suas coisas? Ah, eu dei pro meu amigo, eu entreguei, ele tava precisando, Então, tem aquilo ali. O que tira a nossa capacidade de ser altruísta? A escassez. Então, quando você fala assim, se você der de novo, você não vai ganhar outro. Se você não cuidar, você não vai ganhar. Né? Então, a escassez... Gente, vocês lembram durante a pandemia, no começo da pandemia, que as pessoas iam lá e compravam todos os papéis higiênicos que tinham dentro do... Tem papel higiênico estocado até hoje, tá usando aí com a pandemia. Pra estar usando papel higiênico deu. O que é isso, gente? Então, a escassez nos faz não raciocinar. O nosso córtex pré-frontal fala assim, ó, para de funcionar, o medo ativa, escassez, eu preciso sobrevivência, né? Então, quando você acha que vai faltar, você para de colaborar ou de dividir, né? Então, isso acontece no decorrer da vida, e aí, por isso que a gente tem um sistema, né? A gente vive num sistema capitalista, goste ou não. Quer falar? Não, desculpe te interromper, mas Imagina. isso é impressionante, porque com o seu comentário faz muito sentido. Beleza, você tem escassez, você começa a estar com medo. A escassez, ela vai te bloquear. Automaticamente, você perde o interesse de arriscar, porque você sabe que você não pode perder o que você tem, porque senão você vai voltar para escassez, e esse pensamento de escassez, ele Aí você fica naquela zona de conforto, é muito complexo, né? Você vai... ela não te permite arriscar ou talvez experimentar coisas novas, que às vezes são coisas que
que não tem valor monetário, mas que você não... Porque você não se sente pertencente, porque na sua cabeça... Caramba. É isso, é escassez. Tudo baseado no medo. Gente, É um ciclo, né? quantos... Eu sempre assim, acho difícil a pessoa que... Às vezes as pessoas perguntam, tá, mas por que você vai sempre pro mesmo lugar, pra mesma viagem, você vai pro mesmo país, ou você sempre pede o mesmo hambúrguer no McDonald's, e daí você pensa assim, tá, mas se eu arriscar e não for bom, aí eu perdi, né? Então, aí se você, né, eu quando era criança, às vezes eu podia ir no McDonald's uma vez a cada 6 meses. Hoje eu provo outras coisas, porque eu sei que se eu não gostar, eu posso ir em comprar outro na sequência. Mas quando eu não tinha essa opção, eu falo, não, eu vou naquele que eu gosto e que é o primeiro que eu já provei. E o marketing faz isso com a gente toda hora. Já viram? Só hoje, 90... Black Friday, gente. Imediatismo do... Hoje, se você perder, você tem mais 3 horas. Últimas vagas. Últimas vagas, já não perca isso. Já lança com últimas vagas. E eu tenho agora um prêmio para você, né? É a caixa surpresa ou os R$2. Então a internet está baseada em escassez, né? E isso mexe muito com a nossa cabeça. Então, a escassez faz com que a gente não colabore. Pessoal, não estou dizendo aqui que sou a favor de modelo comunista, que não é isso, né? Mas o modelo que nós vivemos hoje, que é capitalista, ele faz com que as pessoas acabam querendo acumular e não perder aquele status que ela vive. Então, se eu tenho um carro X, eu não quero voltar para trás, eu só quero progredir, né? Então eu brinco, eu não sinto falta de ter um iate, porque eu não tenho um iate, mas a partir do momento que eu tiver um iate, a pessoa quando vai, faz um test drive, eu falo, nem quero ver esse test drive, cara, eu me acostumo fácil com coisa boa, né? Então, aí você não quer mudar aquilo, e aí com a escassez, você faz tudo por aquilo ali, e aí você começa a ficar escravo daquela escassez, porque você não consegue ampliar a sua capacidade de visão. Quem gosta mais um pouco de filosofia, né, vai lembrar do mito da caverna. Da caverna, eu tava pensando aí Da caverna, o que ele faz? As pessoas viam as suas sombras na caverna e elas tinham medo das suas sombras, né? Então, quando você tem a capacidade de olhar amplo, você perde o medo da escassez. Então, por isso que você vê tribos, né? A filosofia Umuntu, que todos falam, que é uma filosofia Zulu, uma tribo africana, uma comunidade africana. Então, quando você tem essa filosofia da arte, do compartilhamento, do viver em comunidade, as pessoas elas perdem essa sensação de escassez, né? Então você pega às vezes comunidades muito pobres, onde as pessoas dividem o pouco que elas têm. Por que elas têm essa capacidade de dividir? Porque elas têm uma visão mais ampla de mundo, elas não estão olhando aquela questão ali como escassez primordial. Então, quando você tem um livro chamado Os Princípios do Altruísmo, que é de um escritor que ele é de uma universidade americana, se não me engano, da Universidade de Dallas, e ele passa a pesquisar desde a década de 70 o que faz as pessoas terem esse comportamento altruísta. Ah, por que eu carrego essa cola? Por que eu dou o meu tempo para o outro? Por que eu paro o que eu estou fazendo para ajudar o outro? Eu faço isso a partir do momento que eu tenho um conhecimento mais amplo, né? Então, assim, se eu tenho um conhecimento que eu posso parar o meu trabalho aqui para ajudar você ou para ajudar você, e aí, mesmo assim, eu vou conseguir terminar o meu trabalho...